Voltamos com Gente em Destaque, aqui com o radialista Dirceu Plenamente. Então vamos falar agora do seu lado escritor, porque o senhor já escreveu alguns livros, né? Fala um pouquinho desses seus escritos, inclusive de homenagear personalidades joseenses, né? O primeiro livro que eu escrevi foi em 90. O nome do livro é Se Tudo Que Eu Queresse Eu Cesse, Que Bom Foria. É um livro de humor, ele é muito engraçado e conta a história do rádio, né? As peripécias do rádio, né? Então, aquelas viagens que eu fiz com os amigos, o que aconteceu, é muito interessante, muito bonito. Pode falar um pouquinho de alguma história ou curiosa ou engraçada que aconteceu nessa sua carreira longa de radialista? Não? Ah, tem muitas, né? Tem muitas histórias. Ali nós criamos um personagem chamado Grisa, né? Até ficou sendo meu apelido, né? São José Grisa. Tem uns pensamentos, umas filosofias. Então, ele é muito engraçado, esse livro. E foi escrito em 90. Na época não tinha internet, não tinha nada, né? E hoje a gente vê algumas coisas do livro, né, na rede, né? Bom, mas foi feito esse livro. E em 2009, como editor do Jornal Diário, eu perguntei para o eleitor e para o internauta quais são as pessoas que têm identificação com São José. E aí eu recebi muitos e-mails indicando pessoas e resolvi fazer um projeto chamado Valorizando Pessoas. E fiz, em 2009, homenageando 30 personalidades, foi na Associação Comercial. De lá para cá, continuei fazendo e em 2014 eu transformei um prêmio em livro, contando um resumo de vida dessas pessoas. E, Rodrigo, foi fantástico, sabe? Porque nós chegamos ao 6º livro, 4 de personalidades vivas, 2 em memória. Esses 2 em memória foram entregues na igreja matriz da cidade, depois de uma missa que foi celebrada pelo padre Cândido, com muita emoção, os familiares. Então, o objetivo qual que é? É não deixar morrer a memória da cidade, valorizando pessoas e mantendo viva a memória da cidade. E esse ano, o ano passado, em junho, como eu tenho muitas gravações, muitas entrevistas, que hoje totalizam quase 200 entrevistas de personalidades, que eu conversei por volta de 40 minutos, 1 hora, eu criei o Museu da Gente. Então, o Museu da Gente é um portal onde nós temos lá mais de 100 personalidades contando suas histórias. Histórias fantásticas, sabe? Isso está na internet? Sim. É www.museudagente.sjc.br. Então, você clicando lá, você vai ver a relação das personalidades, famosas e anônimas, cada um com sua história de empreendedorismo, história de luta, de lágrima, de alegria, de fé, entendeu? Então, é um projeto único no Brasil, né? E esse ano nós vamos continuar trabalhando nessas entrevistas e colocando lá. É um pouco disso que você está fazendo comigo aqui, entendeu? Para nós conhecermos um pouco mais as pessoas. Esse projeto de memória, né, das personalidades, tanto, como o senhor falou, anônimas quanto famosas, tem uma importância muito grande, né, para uma cidade como São José, como para Jacareí, porque às vezes muitas personalidades da cidade não têm o seu valor reconhecido e as pessoas nem sabem o que aquela determinada pessoa fez pela cidade, né? Exato. Se um familiar seu, um amigo seu, ele não te conhece, ele conhece superficialmente. Há 20 dias atrás eu fiz uma entrevista com uma grande personalidade da cidade, falamos 1 hora, ele contou a vida dele, desde a infância, a dificuldade que ele teve. E terminou a entrevista, ele chorou, mas chorou muito. Porque ele me comoveu muito, ele chorou demais. Aí quando terminou de chorar, eu falei, por que você chorou desse jeito? Ele falou, porque eu tenho 5 filhos formados, eu nunca tive a possibilidade e os meus filhos nunca tiveram a preocupação de saber da minha vida. Nunca conversamos sobre isso. Tudo isso que eu falei para você foi a primeira vez que eu contei, né? Então meus filhos não sabem do que eu passei. Eu falei, então eles vão saber, porque agora vai estar no Museu da Gente. Entendeu? Então, aquela história dessa personalidade estava aqui, meu amigo. E nunca houve a possibilidade de sentar pai e filhos e contar sua história de vida, né? Então foi contada pelo museu. De quantas pessoas não devem estar também do mesmo modo que esse senhor. Exato. Aí, né? Então eu tenho, nessas entrevistas que eu tenho feito, Rodrigo, eu tenho me emocionado muito, são histórias
maravilhosas que fazem você mudar um pouco o seu foco de vida, sabe? Outro dia um professor de taekwondo, formador de talentos aqui, ele está com um problema sério de saúde, um câncer. Falamos sobre a atividade dele taekwondo e aí fomos entrar na doença. Ele falou: eu sou um homem privilegiado por Deus, porque Deus capacita os fortes. Eu fui escolhido por Deus para ter esse câncer e estou saindo do câncer, porque eu estou mostrando para Deus que eu sou forte e Deus escolheu a mim porque eu sou forte. Os fracos ele não deixa, porque os fracos morrem e tal. Quer dizer, foi um depoimento de muita fé, né? E às vezes eu falei: poxa, se tem um probleminha qualquer, uma dor, você já reclama da vida? Olha aí, né? Então é legal, é um trabalho de valorização de pessoas e toda cidade tinha que ter isso, sabe? Para você conhecer melhor o seu semelhante ali. São uma sucessão de lições, né? Que Muitos. quanto mais você ouve as pessoas falarem, mais a sua vida se modifica de um jeito ou de outro, né? Muitos. E você descobre muita coisa na cidade, né? Coisa que a cidade não sabe. Eu fiz um evento lá no Santa Rita, num dos livros lá, fui homenagear um senhor muito simples. Quando eu chamei para homenagem, todos... Mas quem é essa pessoa para ser tão importante na cidade? Aí eu contei, falei: ele tem 3 filhas. Há 24 anos atrás as filhas queriam ser bailarinas, ele queria que elas fossem, só que não tinha condição. E elas queriam ser. Então ele perseverou, pediu para um, pediu para outro, um ajudou, outro humilhou, e ele conseguiu colocar as filhas dele no balé Bolshoi da Rússia. Pô. Hoje, passados 24 anos, uma tem academia em São Paulo, a outra tem na Alemanha, e uma é professora no balé Bolshoi, a única brasileira da aula no balé Bolshoi da Rússia. Tá? Todo mundo... Pá. Falei: então, quem sou eu para homenagear o senhor? Ele vem as filhas dele para homenagear. Então vieram as 3. Foi aplaudido em pé, gente chorando. Foi 3 minutos, 4 minutos de aplausos. E eu falei, para fechar, as 3 nasceram na Vila Paiva, em São José dos Campos. E ninguém sabe, a cidade não sabe. Entendeu? E onde essas meninas vão no mundo, elas levam o nome da cidade. Né? Mas ficaram sabendo. Esse projeto, então, continua esse ano? Continua. Esse projeto não para, porque são 100 que eu está disponibilizado, eu tenho os 200, e para uma cidade como São José não é nada, né? Porque são muitos que merecem ser lembrados. Como é que o senhor seleciona esses personagens? Chegam até o senhor ou o senhor vai pesquisar? Como é que o senhor... Então, eu comecei esse trabalho aí, Rodrigo, há 12 anos atrás, com pessoas que eu conheço, entrevistando, né? Dessas 100, tem 20 que já não estão mais entre nós. Já se foram, mas eu tenho gravado que nem a família sabe. Então eu fui gravando ao longo do tempo. Então estou disponibilizando agora no Museu da Gente. E essas pessoas que estão chegando agora são meus sócios fundadores, né? É um trabalho totalmente voluntário, não tem fins políticos, religiosos nem financeiros. Sócio fundador é o quê? É me lembrar, olha, eu conheço alguém que merece ser homenageado, então você vai procurá-lo. Então eu vou, então vamos estendendo esse conhecimento, esse relacionamento. São esses livros que o senhor publica, eles são distribuídos lá em São José? A gente para a família. Para a família só? Para a família, é. Então cada família tem 10 livros, né? Umas querem mais, outras, né? Então é nessa base. Eles não estão à venda. Aí eu entrego um pouco na biblioteca, nas ADCs, nas empresas, nos órgãos públicos, né? Fica ali dentro de São José para conhecer a história dessas pessoas, né? Agora, como o Museu da Gente no portal, aí vai para o mundo todo, né? E agora voltando a falar um pouco sobre rádio, hoje onde é que a gente encontra o Dirceu plenamente? Nas ondas do rádio? Então, nós estávamos na Rádio Bandeirantes, ficamos lá durante 16 anos, a Rádio Bandeirantes foi vendida para a Primeira Igreja Batista. Isso que é uma coisa, né? É o que acontece muito, né? Então, as igrejas estão dominando, né? E acabou a Rádio Metropolitana, acabou, e a Rádio Bandeirantes. E o programa Parada dos Esportes, ele tem 54 anos de existência. Foi criado pelo professor Alberto Simões, o nosso saudoso professor Alberto Simões. Então, nessa mudança da Rádio Bandeirantes, nós fomos para a Rádio Piratininga. Então nós estamos na Rádio Piratininga, mesmo sem futebol, sem basquete, sem vôlei, sem nada, estamos fazendo o programa lá, que todo dia é apresentado pelo Chaguinha Júnior, nós participamos do programa, para manter viva a chama
que foi criada pelo professor Alberto Simões, né? E na esperança, Rodrigo, de que amanhã nós tenhamos um São José forte, nós tenhamos o outro Jacareí, o Clube Atlético Joseense forte, o Jacareí, para que a gente volte a ter essas equipes todas disputando aí e fazendo a festa no final de semana, né? Então essa é a nossa esperança. Então hoje nós estamos na Rádio Piratininga de São José dos Campos. O senhor sente falta de cobrir esportes, de narrar? Sim, esse ano, o ano passado eu cobri, eu fiz 8 jogos do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, da Bezinha, né? Então, é aquela história, né? Você tem que ir, a gente tem amor pelo São José. Eu já tive, como eu falei para você, lá no Mineirão, São José e Cruzeiro, Mineirão lotado, né? Foi um momento importante para mim no rádio esportivo. Mas nesse ano passado, na Bezinha, eu estive lá em Mauá, fazendo o jogo São José e Mauaense, 3 horas da tarde de um dia muito frio, um sábado, e não tinha ninguém em campo. Só os jogadores, árbitro e nós. Ninguém mais. O mesmo aconteceu em Águas de Lindóia, o mesmo aconteceu lá no Atlético de Mogi. Não tinha ninguém. Aquele silêncio. O esporte tem que lidar com isso, né? Tem. E nós estávamos lá, né? Como nós estivemos no Mineirão, nós estávamos lá na Mauaense, né? Então, sempre naquela expectativa de que vamos continuar nessa lida aí, porque uma hora a bola entra, né? O senhor teme que tudo isso acabe alguma hora? De não ter mais o São José, por conta da crise? A gente vê muita crise, né? A pessoa não tem dinheiro para mais nada. Correu risco, viu? Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, correu risco. Quando o São José usou aqui o estádio Papadopoulos aqui em Jacareí, de uma administração que não deu certo. São José não tinha absolutamente nada e estava para fechar as portas, sabe? E nós, torcedores do São José, homens de imprensa, sabiam que ali estava agonizando. Mas aí apareceu um cidadão lá, o Adilson, né, um batalhador, conselheiro, pegou o time, apareceram alguns empresários ali ajudando também. Então esse ano passado fez um campeonato muito bom. Time simples, dentro da sua humildade, mas não ficou devendo para ninguém, deu alimentação para os jogadores que não davam, deu hospedagem para os jogadores que não davam, deu água para os jogadores que não davam. Então, já deu uma luz. E pelo trabalho feito ano passado, esse ano eu estou vendo que mais empresários estão somando a ajudar o São José, né? Então, é uma luta tremenda, né? Porque você está na 4ª divisão, ainda vai para 3, depois tem a 2, chegar lá na elite vai longe. Mas a gente tem que confiar, né? Tem que acreditar, né? E o rádio, o futuro do rádio? A gente falou bem assim, um pouquinho no primeiro bloco do futuro do rádio, mas, por exemplo, hoje em dia a gente não vê mais, quando o estudante vai fazer jornalismo, o sonho do estudante não é trabalhar de jeito nenhum numa rádio. Ele quer ir para televisão, quer ir para Globo. Como é que o senhor vê o futuro do rádio com essa geração nova agora, de pessoas de 18 anos, 20 anos? Essas pessoas escutam rádio hoje em dia? Não, eles nem sabem o que é rádio. Hoje eles sabem o que é a internet, o Facebook, o Instagram, o Zap. Não sabem o que é rádio, né? E, infelizmente, o rádio ele se perdeu bastante nos últimos tempos em razão dessa tecnologia toda. Hoje, qualquer celular aí, você ouve música, você tem as informações, notícia. Aquele jornalismo que eu fazia antigamente, que algumas emissoras fazem hoje pela manhã, dando a notícia do dia anterior, hoje é difícil, né? Porque você tem a informação no momento que acontece. Você não vai ficar ouvindo, né, a leitura do que aconteceu ontem à tarde. Então a coisa se tornou mais dinâmica. No celular hoje você não pega uma emissora AM, né? Muito difícil, muito difícil. Nenhum celular você tem. Mas, e a moçada tá aí, você vê, eu vejo na cidade, todo mundo com seu foninho, ouvindo o seu celular, ouvindo o que? Música? Só. Celular. Outro dia entrei no carro com um amigo meu, estava tocando uma música bonita, eu falei, que rádio que você está ouvindo aí? Ele falou, não, isso aqui é o meu pendrive, tenho 4.000 músicas no pendrive. Então mudou muito, né? Então a rádio hoje, ela era ouvida, a rádio AM,
muito mais, né? No futebol. É. No futebol. É naquele momento que o profissional liberal, ele ouve o rádio porque ele gosta do time, do São José, do Corinthians, é aquele momento, entendeu? Mas hoje, para ouvir música, você tem a facilidade do YouTube no celular, é tudo muito mais fácil. A informação minuto a minuto no celular. Então ninguém está mais preocupado com o rádio, não, infelizmente, né? Mas faz parte da evolução dos tempos, né? Cada vez mais raras as pessoas que, por exemplo, da minha idade, que escutam rádio hoje em dia, né? Eu escuto no carro. No carro, né? Quando tem jogo, por exemplo, que eu me interesso mais, eu escuto. Mas antigamente você tinha o seu radinho, à noite, era gostoso você colocar naquelas emissoras de fora, né? Você dormia escutando o rádio, né? Eu tinha o costume de ligar e ouvir a Rádio Atlântica de Santos, a Rádio de Porto Alegre. Quando eu pegava uma rádio de Porto Alegre, eu falava, consegui, né? Você ficava ouvindo ali. Era uma dificuldade, aquilo vinha meio... Mas você ouviu uma rádio de Porto Alegre, ouviu uma rádio de Argentina. Hoje, meu amigo, tem um site aí que você clica nele e você tem todas as rádios do mundo. Ficou sem graça, né? É o globo terrestre cheio de bolinha verde. Você clicou numa bolinha verde, você pega uma rádio dos Estados Unidos, da Austrália, de Guiné, de onde você quiser. Né? Entra no momento aquela... Então, é o tempo, a evolução. Para a gente encerrar, então, a nossa conversa, 2 perguntas para a gente terminar aqui o programa. A primeira é, na sua visão, quais são os 3 maiores nomes do rádio do Brasil? Aí, a seu gosto. Ou seja suas referências da parte esportiva, jornalística. 3 nomes para a gente, do seu exemplo. Bom, 3 nomes do rádio. Eu não posso deixar de fora o Zé Bétio, sabe? Era a maior audiência do rádio, acho que foi a maior audiência do rádio, todos ouviam. Eu me lembro que eu ia trabalhar e saía de casa, ia caminhando até o ponto de ônibus, todo mundo estava ouvindo. Entrava no ônibus, todos estavam ouvindo. Onde você descia do ônibus, todos ouviam. O grande Zé Bétio, que está vivo até hoje, né? Zé Bétio foi uma referência. Fior Gilhote, no rádio esportivo. Tivemos muitos bons narradores aí, sabe? Sempre gostei de Enio Rodrigues, a narração do Enio Rodrigues, do próprio Zé Carlos Guedes, né? Osmar Santos. Mas o do Fiore era confundível, né? E trabalhei com grandes nomes aqui do rádio regional também, né? Então, trabalhei com Antônio Leite, trabalhei com Lano Brito, trabalhei com Moacir Rodimac lá em Itapira, um grande jornalista. Boeri Neto, trabalhei com ele também. Então, são muitos, viu, Rodrigo? Muitos que eu... E a última, olhando para trás na sua trajetória toda de família, de carreira, do que você sente mais saudade hoje na sua vida? Daquele rádio de antigamente, cara, daquele rádio romântico, sabe? De você fazer um jogo São José e Taquaritinga, lá em Taquaritinga, o jogo é no domingo à tarde, você reunia os amigos no sábado, já pegava o carro e ia para Taquaritinga, chegava lá à noite, né? Já ia provar ali a bebidinha. Era bom demais, cara. E aí no domingo você ia lá transmitir o jogo, aquela volta cansada, né, longa, mas valia a pena, rapaz, sabe? Nós tivemos jogos que o São José jogou em Marília numa quinta, sexta-feira era feriado, e jogou no domingo em Ribeirão Preto, nós já saímos daqui na terça, voltamos na segunda, né? E ali vai eu, Chaguinhas e os outros amigos. Então, foi um momento que dá saudade, cara, sabe? E hoje, infelizmente, não tem mais, né? Tá certo, eu quero agradecer muito sua presença aqui, muito obrigado por ter aceitado essa entrevista. Parabéns por esses anos todos de trabalho aqui no Vale do Paraíba. Muito obrigado, me sinto honrado e fico muito feliz de ser lembrado e parabéns pelos 10 anos aí, ouvindo tanta gente importante aqui da nossa região. Obrigado. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade e até lá.